E nesse sábado agora, dia 13 de maio, nós vamos ter, o que não é um Fight Night, porque vai acontecer à tarde, do UFC entre Jairzinho Rozenstruik versus Jailton Malhadinho. É um card bem completo com alguns brasileiros. Vai ser bem interessante, no horário bem legal pra gente poder assistir. Então quero mostrar pra vocês quem são meus favoritos e os meus palpites, beleza? Então, sem enrolação, roda a vinheta. Fala aí, amante MMA, beleza? Meu nome é Davi e esse é o canal Passando a Guarda, o canal das notícias do mundo MMA. Se você quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo MMA, não tem como. É aqui no Passando a Guarda, beleza? Então, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, se inscreve, deixa seu like, vamos que vamos. E dizer pra vocês aqui que muita gente sempre me pergunta, Davi, em qual casa de apostas eu posso fazer os seus palpites e fazer minhas apostas e tudo mais, aquela coisa toda. E para quem é meu inscrito há bastante tempo, sabe que eu nunca indiquei casa nenhuma. Mas dessa vez eu quero falar com vocês que eu acabei de fechar, né, aqui uma parceria com a StartBet, a casa de apostas que agora está patrocinando oficialmente o canal Passando a Guarda. Eu vou deixar aqui na descrição, quer dizer, aqui no comentário fixado, um link para que você consiga fazer duas coisas. Primeiro, se inscrever na StartBet, fazer lá a sua múltipla, poder ter chance de escalar melhor seus ganhos. Lembrando que dinheiro de aposta é dinheiro que sobra, beleza? O dinheiro do lanche, o dinheiro da pinga, o dinheiro do refrigerante, da coquinha, beleza? Sem comprometer sua renda. E o segundo link que eu vou deixar é o grupo exclusivo do WhatsApp pra galera que gosta também de fazer ali, né, sua resenha ali. O pessoal que fica falando muito ali, botando seus bilhetes, dizendo sobre os Fight Nights, a galera que tá junto comigo aqui, a comunidade do canal, beleza? Então, sem enrolação, bora começar aqui. Abrindo o card preliminar, nós vamos ter a luta entre estreantes, tá? Jessica Rose Clark, que não é estreante, versus Tainara Lisboa. Tainara Lisboa, até sigo ela no Instagram, e ela despontou já como azarona dessa luta. Ela que já lutou no Jungle Fight. E a Jessica Rose Clark tá um pouquinho à frente dela nas casas de apostas, principalmente lá na StartBet, mas na minha opinião a Tainara Lisboa ela é game, então para mim ela vence essa luta e vamos seguir porque vamos dar foco nas lutas principais, as lutas mais de entrada a gente vai deixando, só vou falar básico, beleza? Como eu sempre faço. Então, na minha opinião, frustrando as casas de apostas, pessoal, os apostadores maiores, Tainara Lisboa vence essa luta contra Jessica Rose Clark. Lembrando que tá aqui no primeiro comentário aqui, se você quiser se inscrever lá na StartBet e começar a fazer as suas apostas, beleza? Na próxima luta nós vamos ter Brian Battle versus Gabriel Green. E o Gabriel Green, ele também é visto nas casas de apostas como azarão, porém, nessa luta eu prefiro me abster, prefiro não falar nada. Na próxima luta nós vamos ter Jin Yeon Kim versus Mandy Bowen. E a Jin Yeon, ela, na minha opinião, tem todas as armas para poder neutralizar a Mandy Bowen. A Jin, ela tem 9 vitórias, 6 derrotas e 2 no contas na carreira dela. Tem uma carreira até de altos e baixos. Contra a Mandy Bowen, que tem 7 vitórias e 2 derrotas. Porém, eu não acredito que a alemã tenha jogo para poder neutralizar a sul-coreana. Então, na minha opinião, é Jin Yeon Kim. Na próxima luta nós vamos ter Nathan Levy versus Peter Rodrigues. E essa luta, para mim, eu acredito que o Nathan Levy, ele consegue levar essa luta na vitória, comparado ao Peter Rodrigues. O Peter Rodrigues, ele é meio brigador, né? Ele gosta muito de sair na mão e aquela coisa toda, pouco estratégia e confiando muito na força das mãos. E o Nathan Levy, ele tem uma estratégia um pouquinho mais alinhada. Com certeza ele vai conseguir domar o Peter Rodrigues, tanto que até as próprias casas de apostas, as bolsas, estão vendo ele como se ele não tivesse muitas chances contra o Nathan Levy. E isso é uma coisa até óbvia, se vocês assistirem os highlights dele, lembrando que todas as vezes que eu faço os vídeos de palpite, eu sempre assisto luta um pouco antes do que os lutadores fizeram. E na minha opinião, Nathan Levy tem todas as condições de neutralizar o Peter Rodrigues, né? Peter J é outra pessoa. E ele tem um cartel de 8 vitórias e 1 derrota contra o cartel do Peter Rodrigues, que tem 4 vitórias e 1 derrota.
Na próxima luta nós vamos ter aqui o segundo brasileiro da noite, que é o Douglas Silva de Andrade versus Cold Stan. E essa luta aí eu também acho interessante, pois o Douglas ele despontou como azarão segundo as bolsas, mas na minha opinião o Douglas tem um Muay Thai muito bom e pode neutralizar o Cold Stan, que é um atleta americano, que é um bastante quilometragem de passagem os dois têm. Mas eu acredito que ele pode neutralizar se ele conseguir controlar a distância e controlar o cardio, né? Porque o Cold Stan, ele pode dar uma rateada, embora o cara tenha um gás legal e tem ali também um bom jogo ali de wrestler, mas acredito que se o Douglas Silva ficar arisco e conseguir fazer uma estratégia bem interessante, né? Ele consiga sim vencer essa luta aí e é uma oportunidade também boa de Guen, beleza? Então, bora! Na próxima luta nós vamos ter Carl Williams versus Chase Sherman. Não tem como, pra mim, na minha opinião, o Chase Sherman vencer o Carl Williams, porque o Chase Sherman, ele é brigador, também é outro daqueles caras que entram pra poder fazer briga de bar. Então não tem condições dele ali lutar contra um Carl Williams no peso pesado. Lembrando que os dois ali vai ser uma doideira essa luta aí. Mas na minha opinião, acho que o Chase Sherman ele já mostrou na última luta dele que não é muito a dele estratégia não. Ele entra mesmo pra brigar. Na última luta ele tomou um couro arrumado e foi uma situação bem complicada. Então na minha opinião, Carl Williams, que tem mais que de luta, já fiz até outros vídeos aqui de palpite e botei game nele e de fato mesmo ele venceu, porque ele, por mais de tudo que aconteça, ele é um pouquinho mais estratégico do que o Chase Sherman. E fechando o card preliminar, nós vamos ter a luta entre Matt Brown versus Colt McGee. E, na minha opinião, quem vence essa luta é o Colt McGee, tanto que até algumas casas de apostas também vêm também da mesma forma, né? O Matt Brown, ele não tem condições de vencer o Colt McGee, ele que tem um cartel de 25 vitórias, 19 derrotas e no contest, contra o Colt McGee que tem 22 vitórias e 11 derrotas, atletas do peso meio médio. Eles ali têm uma envergadura próxima ao peso off, próximo, altura bem próxima, diferença de 2 centímetros. O Matt Brown ele não vence desde 19 de junho de 2021, quando ele fez a luta contra o atleta Diego Lima. Desde então ele não vence, então não dá. Então, na minha opinião, Colt McGee vence essa luta. Se você tá assistindo até aqui e não se inscreveu, tá dando mole. Se inscreva, deixe seu like, curte, comenta, compartilha, manda pros seus amigos no grupo do WhatsApp. Fala em grupo de WhatsApp, entra aqui no meu grupo do WhatsApp aqui, oficial do canal Passando a Guarda, onde a gente tem uma comunidade bem bacana, o pessoal falando somente desse mundo aqui de lutas, beleza? Se você gostar e quiser fazer novos amigos, a porta tá aí, só entrar, beleza? Lembrando também que aqui também você também pode fazer as suas apostas e seus palpites e tudo mais aqui nos comentários, beleza? Então vamos que vamos. Abrindo o card principal, nós vamos ter Tim Means versus Alex Morono. E na minha opinião, quem vence essa luta é o Alex Morono. O Tim Mears, ele tem, acho que tá já bem quilometrado já esse cara. Ele tem 32 vitórias, 14 derrotas e 1 no contest, atleta dos Estados Unidos. Os dois são dos Estados Unidos. Quanto o Alex Morono, que tem 22 vitórias e 8 derrotas. Os dois lutadores do peso meio médio. E vai ser uma luta até meio interessante, hein? Fiquem para poder assistir. Na próxima luta nós vamos ter o atleta da Nova Zelândia e versus o atleta da Ucrânia no peso médio. Carlos Ulberg, da Nova Zelândia, versus Ihor Potieri, atleta da Ucrânia. E, na minha opinião, Carlos Ulberg tem totais condições de neutralizar o Potieri. Os dois são bem da área da trocação. E acredito que essa luta aí vai ser 100% em pé. Pra quem, o povo americano gosta bastante, né, de luta que vai pra trocação, não fica muito no grappling. E essa luta aí não vai ter muito grappling não, a não ser que o Ihor Potieri veja que não dá pra fazer muita coisa com o Carlos Ulberg em pé e pule nas pernas dele, pois ele também tem 30% das vitórias dele por finalização. Então, na minha opinião, se ficar ruim,
ele vai querer pular para baixo, mas mesmo assim, ainda acredito que o Carlos Ulberg tenha um jogo de defesa de queda bem melhor e consiga neutralizar e passar essa luta, beleza? Então, na minha opinião, Carlos Ulberg, atleta da Nova Zelândia. Na próxima luta, no peso meio médio, nós vamos ter Daniel Rodrigues, também já vi algumas lutas dele, versus Ian Gary. No site está mostrando Ian Machado Gary, mas o nome dele é Ian Gary, atleta da Irlanda, lá do país do Conor McGregor. Ele tem 11 vitórias e nenhuma derrota na MMA, quanto o atleta com um pouquinho mais de quilometragem, que é 17 vitórias e 3 derrotas, que é o Daniel Rodrigues. E na minha opinião, quem vence essa luta é o Ian Gary. Isso aí é uma coisa bem simples de ver, pois o oponente dele, né, o Daniel Rodrigues, ele leva muito para a decisão dos juízes. Ele tem só 8% de finalização e 16% de nocaute, ou seja, a maioria das vitórias dele é por decisão. Já o Ian Gary, o negócio dele é a trocação. Ele tem, a maior parte das vitórias dele é por trocação, 64%. Ele tem apenas 9% de finalização e 27% nas mãos do juiz, ou seja, ele deixa pouco nas mãos do juiz, ele já entra logo para arrebentar tudo. E, na minha opinião, ele vence essa luta. Algumas casas de apostas veem o Daniel Rodrigues como um tremendo azarão, tanto que ele paga em média de 2,85 a 2,80. Beleza? Lá na StartBet ele tá pagando 2,85 na vitória dele. Eu não iria, mas se você quiser ir, é com você mesmo. Beleza? Então, na minha opinião, Ian Gary, atleta da Irlanda. Na próxima luta, uma luta meio óbvia, né? Quem vocês acham que eu acho que vence essa luta? A luta no peso meio médio entre Anthony Smith versus Johnny Walker. Johnny Walker é atleta daqui da minha cidade, de Rio das Ostras. Ele tem um cartel de 20 vitórias e 7 derrotas, contra um atleta bem mais experimentado, que é o Anthony Smith, que tem 36 vitórias, 17 derrotas, o atleta dos Estados Unidos. E na StartBet ele está estão quase empatados, mas o Johnny Walker ele é um pouquinho mais favorito do que o Anthony Smith. É a chance dele de poder fazer uma escalada para o título, pois o Anthony Smith é um cara bem ranqueado, não tá vindo muito bem, ele perdeu já aí para alguns caras aí de nome brasileiro que tem um jogo parecido ou até mesmo compatível com o jogo do Johnny Walker, né? Ele já perdeu pro Marreta, já perdeu pro Glovão. Então, caras que tem um background no jiu-jitsu. As pessoas falam muito do jiu-jitsu do Johnny Walker, mas ele tem um jiu-jitsu sim, né? Ele é até mesmo uma das equipes que eu treinei aqui em Rio das Ostras, ele é um dos fundadores, e o jiu-jitsu dele é bom sim. E o Anthony Smith, acho que não vai dar muito pra ele não. O Johnny Walker vai entrar no estilo, ele voltou ao estilo dele de antes, vai estar mais agressivo. Então, na minha opinião, Johnny Walker vence essa luta, até mesmo porque o Johnny Walker, ele tem mais armas, né? Ele tem ele leva muito pro TKO, né? 84% das lutas dele é na pancada mesmo, na trocação. Ele venceu poucas vezes usando a via de jiu-jitsu e menos ainda sobre decisão, né? O Anthony Smith, se ele perceber que vai ficar ruim para ele em pé com o Johnny Walker, ele vai querer pular nas pernas do Johnny Walker e pode se surpreender. Então, na minha opinião, Johnny Walker vence essa luta. E na próxima luta, não tem como também, no peso pesado, nós vamos ter aqui uma luta que eu tô muito ansioso. Eu tenho um sonho muito grande de entrevistar esse cara, Jailton Malhadin versus Jairzinho Rozenstruik. E na minha opinião, quem vence essa luta é o Jailton Malhadin. Ele que tem um cartel de 18 vitórias e 2 derrotas contra o surinamês, né, que é o Jairzinho Rozenstruik, que tem 13 vitórias e 4 derrotas. O pai dele botou o nome dele de Jairzinho porque ele gostou da Copa de 70, ele ficou fã, né, da seleção brasileira, quis homenagear o filho dele com o nome de um dos jogadores da seleção brasileira. E Jairzinho Rozenstruik, eu acredito que ele vai ser a escada que o Jailton Malhadin precisa. O Jailton Malhadin no Magomedov, o pessoal fala que ele é o Khabib baiano, ele certamente vai pular nas pernas do surinamês, que é um cara de kickboxing, e todo mundo sabe que a criptonita dele é a luta agarrada. E não tem como. Na minha opinião, essa luta aí é uma das lutas que pode credenciar o Malhadinho a entrar ali no top da divisão. E quem sabe, mais tardar, no meio do ano que vem, até o final do ano que vem, já está disputando o título. Então, na estratégia que todo mundo tá vendo, essa luta é uma das lutas mais importantes da carreira do Jailton Malhadin. E a gente torce para que ele chegue lá e chegue num bom dia e dê o melhor
o melhor dele de si nessa luta e chegue lá. Tanto que isso aí é o que todo mundo vê, tanto que o Jairzinho Rozenstruik, ele tá pagando em média de R$4 a cada R$1 é colocado nele. Então, sem noção que você colocar R$100 e voltar a R$400 é muita coisa. Então, Azaron, como ele é visto, pois mais seguro é o Jailton Malhadinho, beleza? Então, essas foram os meus picks, as minhas escolhas para esse Fight Night, ou, né, Fight Tarde, né? Se você quiser saber quem são meus 3 picks, das minhas 3 escolhas, somente no grupo do WhatsApp, beleza? Então é isso aí, meu nome é Davi, esse é o canal Passando na Guarda, eu te convido a se inscrever e fazer parte do nosso grupo que tá crescendo cada vez mais. Eu vou deixar aqui na tela outros vídeos que gostaria que você assistisse. Muito obrigado por tudo, valeu e eu fui.